Dizem que algumas mentes não apenas compreendem o mundo, elas o reinventam. Albert Einstein foi uma dessas raras exceções. Enquanto outros olhavam para o céu e viam estrelas, ele via o próprio tecido do universo se dobrando. E com lápis, papel e imaginação, ele mudou para sempre o modo como entendemos o tempo e o espaço. Hoje, no Tempo em Cena, vamos conhecer a mente que transformou a física e o modo como enxergamos a realidade. Einstein nasceu em 1879, na Alemanha. Era uma criança curiosa, mas considerada lenta pelos professores. Falava pouco, pensava demais. Mas dentro dele, o silêncio guardava um barulho imenso, o som das perguntas que ninguém ousava fazer. Um dia, quando tinha 5 anos, o pai lhe mostrou uma bússola. Einstein ficou hipnotizado. Como a agulha podia apontar sempre para o norte, mesmo sem tocar nada. Aquele mistério o acompanharia por toda a vida, o invisível que move o visível. Na escola, ele questionava tudo. Não aceitava fórmulas sem entender seu porquê. Enquanto os outros decoravam, ele duvidava. Afinal, a dúvida é o início de toda descoberta. E assim, entre advertências e notas medianas, nascia o homem que revolucionaria a física. Sem oportunidades na academia, Einstein trabalhou como funcionário do escritório de patentes em Berna, na Suíça. Ali, analisando invenções, teve o tempo para criar suas próprias. Foi nesse emprego comum que nasceram algumas das ideias mais extraordinárias da história humana. No ano de 1905, Einstein publicou 4 artigos que abalaram a física. Um sobre o efeito fotoelétrico, que abriria caminho para a energia solar. Outro sobre o movimento das partículas. E, o mais surpreendente, a teoria da relatividade especial, onde tempo e espaço deixavam de ser absolutos. Einstein percebeu algo radical. A velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Isso significava que o tempo podia se esticar ou encolher dependendo de quem o vive. O universo, antes estático, tornava-se maleável como um tecido em movimento. Por séculos, Isaac Newton havia sido a voz suprema da física. Mas Einstein ousou questionar o mestre. Enquanto Newton via o universo como uma máquina perfeita, Einstein o via como um poema em movimento. A força da gravidade deixava de ser um puxão, e passava a ser a própria curvatura do espaço. Talvez nenhuma fórmula tenha sido tão famosa quanto esta, e é igual a mc² ao quadrado. Com ela, Einstein revelou que energia e matéria são duas faces da mesma moeda. Tudo o que existe, das estrelas à luz, é feito da mesma essência dançando em frequências diferentes. Mas o gênio também carrega o peso da fama. Einstein tornou-se símbolo do século XX, uma celebridade da ciência. E, mesmo assim, continuava simples, tocando violino, andando de bicicleta e acreditando que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Enquanto o mundo se armava para a Primeira Guerra Mundial, Einstein levantava outra bandeira, a da paz. Recusava o ódio e acreditava que a ciência deveria servir à vida, não à destruição. Sua voz, muitas vezes solitária, ecoava contra os ventos da violência. Em 1915, ele apresentou sua obra-prima, a Teoria Geral da Relatividade. Ela mostrava que a gravidade não é uma força, mas o espaço se curvando diante da massa. Planetas, estrelas, luz, tudo dançava nessa geometria invisível. O universo deixava de ser um palco, para se tornar o próprio ator. Em 1919, uma expedição britânica comprovou suas previsões. A luz das estrelas realmente se curvava. A consequência foi rápida. Einstein virou manchete mundial. Aquele homem de cabelos despenteados havia desafiado Newton e vencido, com a força de uma ideia. Mas Einstein nunca buscou fama. Usava roupa simples, falava com humor e ria das próprias confusões. Dizia que a gravidade não é responsável pelas pessoas que se apaixonam. Era o gênio que lembrava o mundo de continuar humano. No final dos anos 1930, o mundo mergulhava novamente na escuridão da guerra. Einstein, preocupado com o avanço nazista, apoiou uma carta alertando sobre o poder destrutivo da fissão nuclear. Mas depois se arrependeu profundamente. Se eu soubesse, teria sido relojoeiro, diria mais tarde. Após a Segunda Guerra Mundial, Einstein se tornou um símbolo de consciência moral.
Defendia a cooperação entre nações, o fim das armas nucleares e a importância da educação. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria não vinha do poder, mas da empatia. Mais do que um físico, Einstein era um pensador. Questionava o destino, o livre-arbítrio, Deus e o mistério da existência. Dizia que a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência. Einstein mostrou que o tempo não é absoluto. Ele se estende, se curva, se transforma. Mas há algo que o tempo não destrói: as ideias que mudam o mundo. A mente de Einstein ainda vive em cada tela de computador, em cada GPS, em cada olhar curioso para o céu. Mesmo diante da fama e do reconhecimento, Einstein mantinha uma rotina simples. Andava descalço pelo campus, esquecia compromissos e ria quando chamavam de gênio. Para ele, a vida é como andar de bicicleta. É preciso se manter em movimento. Einstein partiu em 1955, mas sua visão continua viva. Ele não apenas dobrou o tempo e o espaço, ele dobrou o próprio limite do pensamento humano. E provou que, no fim, o maior poder da mente é imaginar o impossível. E agora eu quero ouvir você. Qual a ideia de Einstein mais te inspira? Você acredita que a imaginação ainda é a força mais poderosa do universo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e também sugestões de outros temas que você gostaria de ver no canal. Aliás, se você quiser conhecer a era em que as máquinas começaram a mudar o mundo, assista ao episódio anterior sobre a Revolução Industrial. Ah, e não se esqueça, curta, ative o sininho e se inscreva para que nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio do Tempo em Cena.